Vamos começar com uma pergunta que mexe com o bolso de todo mundo, mas que a gente raramente para pensar nela de verdade. Sabe aquela sensação de que o salário até entra na conta, o valor nominal é o mesmo, mas na hora de pagar as contas, de ir ao mercado, parece que ele encolheu? O esforço para ganhar é o mesmo, mas o que ele compra é cada vez menos. Tudo começa num ciclo que a gente conhece muito bem. O primeiro passo, claro, É o trabalho, depois vem o quê? O pagamento. Aquele dinheiro que entra na conta, fruto de todo esse esforço. E aí, com sorte e muito esforço, o que sobra vira poupança. Só que tem um detalhe: o valor desse dinheiro guardado, ele não é fixo, ele muda. E o mais curioso é que ele pode mudar sem que a gente faça absolutamente nada de diferente. E é aqui que a gente chega na pergunta central: quem decide o valor desse dinheiro? E mais importante, por que isso deveria nos preocupar tanto? Bom, vamos lá. A primeira coisa a se entender é que o dinheiro por si só não tem um valor fixo. Uma nota de R$ 100 é só um pedaço de papel. O valor dela vem da confiança, da nossa confiança coletiva de que ela pode ser trocada por bens e serviços. É basicamente um grande acordo. Só que, e aqui a coisa começa a ficar interessante. Essa confiança não é algo que simplesmente acontece. Não, ela é gerenciada, controlada. E quem gerencia essa confiança? O Banco Central. Uma instituição poderosa, que muita gente ouve falar, mas poucos realmente sabem o que faz. E as decisões que eles tomam lá dentro, bom, elas definem a realidade financeira de todo um país. Então, como esse poder funciona na prática? São basicamente 4 grandes alavancas. Primeira, o Banco Central controla quanto dinheiro está circulando na economia. Sim, ele decide se imprime mais ou menos. Segunda, ele define a taxa de juros principal. É como se fosse o preço do dinheiro. Terceira, com isso, ele influencia se o crédito fica fácil ou difícil de conseguir. E quarta, ele regula todos os bancos para garantir que o sistema não quebre. E essa coisa da taxa de juros, pensa nela como um termostato da economia. É impressionante. O Banco Central sobe os juros, o crédito fica mais caro, as pessoas e empresas pegam menos empréstimos, o consumo diminui e a economia dá uma esfriada. Agora, ele baixa os juros, o crédito fica barato, todo mundo se anima a consumir e investir e a economia acelera. É um controle muito sensível, com um impacto gigantesco. E não pense que isso é uma discussão teórica que fica só lá nos relatórios econômicos. Nada disso. Essa decisão mexe diretamente com a parcela do financiamento da casa, com o custo do empréstimo para comprar um carro, com o quanto a poupança rende ou não rende. E claro, no fim das contas, mexe com o poder de compra do salário de todo mundo. Mas tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. Uma peça que atua em silêncio, mas que corrói o valor do dinheiro de forma implacável. O nome dela? Inflação. É um termo que todo mundo conhece, mas vale a pena entender a lógica. Imagina assim, o governo, através do Banco Central, coloca muito dinheiro para circular. Só que a produção de coisas, de comida, carros, serviços, não cresce na mesma velocidade. O que acontece? Você tem mais dinheiro correndo atrás da mesma quantidade de produtos. O resultado? Os preços sobem. Simples assim. Isso é a inflação na prática. E para quem rala todo dia para ganhar e guardar dinheiro, a inflação tem um significado bem direto e doloroso. É exatamente isso. Não é que a pessoa, de repente, ficou mais pobre. O número na conta pode até ser o mesmo. O problema é que o dinheiro perdeu força. Cada real compra menos do que comprava antes. É uma erosão silenciosa do poder de compra. Então, vamos juntar as peças. O valor do dinheiro que está no nosso bolso, na nossa conta, ele não é algo que flutua naturalmente. Ele é o resultado direto de decisões. Decisões técnicas e estratégicas tomadas por um grupo muito pequeno de diretores lá no Banco Central. Só que, e esse é o ponto-chave, por trás de toda a técnica, dos gráficos, das planilhas, continuam sendo decisões humanas. E decisões humanas, a gente sabe, nunca são 100% neutras. Eles vivem um dilema constante. Porque, veja bem, para controlar a inflação, talvez seja preciso subir os juros, o que pode frear a economia e até gerar desemprego. Mas para estimular o crescimento, talvez seja preciso baixar os juros, o que pode fazer a inflação disparar lá na frente. É uma corda bamba, ou se prioriza a estabilidade agora ou a expansão futura. Não tem almoço grátis. E para complicar um pouco mais, o jogo não acontece só aqui dentro. O cenário global também aperta os seus botões. Uma alta do dólar, por exemplo,
ou uma crise internacional que faz os investidores estrangeiros tirarem o dinheiro daqui com medo. Tudo isso bate direto na nossa moeda. E adivinha onde a gente sente o impacto? De novo, no poder de compra, mesmo que a pessoa nunca tenha saído do país. Então, a gente para e pensa. Se um punhado de decisões tomadas por poucas pessoas e influenciadas pelo cenário global pode mudar a realidade financeira de milhões, não é fundamental que a gente entenda como esse sistema realmente funciona? Porque no fim do dia, isso aqui não é só sobre economia, é muito mais. Quando o dinheiro perde valor, a gente está falando de qualidade de vida, dos planos que são adiados, do futuro que fica mais incerto. E aí fica a grande pergunta, uma pergunta que cada um deve se fazer. Existe confiança de que as decisões desse sistema estão realmente protegendo o poder de compra de quem trabalha e poupa? Porque a grande verdade é essa. O valor do dinheiro não depende só do nosso esforço individual, do nosso trabalho. Ele depende, e muito, de um sistema. Um sistema com regras e decisões sobre as quais a maioria de nós tem pouquíssima informação ou controle. Entender isso já é o começo de tudo.